tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula. E eu sou o Vanderlei, e nós somos o casal Chacarativa, e toda terça-feira tem vídeo novo. E se você não é inscrito, inscreva-se já e dê uma forcinha pro nosso canal. Fala galera, meu nome é Thaís e eu fui a vencedora do concurso Chacarativa pela minha frase. Eu visto a camisa Chacarativa porque a pandemia teve um lado bom. Eu adquiri mais autoconhecimento, mais conhecimento social e me aprofundei na minha espiritualidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve logo para aproveitar todo esse conteúdo maravilhoso que o Vander e a Ana Paula trazem aqui pra gente. Muito obrigada pelo meu prêmio e um beijo para todo mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais da horta e de uns visitantes que costumam aparecer aqui. E se o assunto é horta, tem receita. E hoje é compota de chuchuzinho. Então, vem comigo e fique com a gente. E voltando à série Horta, onde já vimos sua implantação, o preparo dos canteiros com adubo orgânico ou humus desenvolvido em nossa composteira, e também já vimos o plantio, a implantação da irrigação por gotejamento e as colheitas, além de deliciosas receitas, como a que veremos hoje. Porém, muitos hortelões novatos desistem da horta quando precisam enfrentar as primeiras pragas, doenças ou ervas daninhas que aparecem, e confesso que quase fraquejamos. Mas desistir dessa suada conquista não estava em nossos planos. Afinal, existem muitas maneiras de combater essas adversidades, inclusive ao nosso modo, ou seja, de maneira natural, sem precisar usar agroquímicos. E para organizar esta conversa na sequência lógica, vamos tratar primeiro dos problemas e, na sequência, das soluções possíveis. Então, qual é o problema? Pragas, e já falamos sobre algumas delas no vídeo 19. Porém, existem uma infinidade delas, e hoje vamos tratar das pragas que teimam em atacar nossa horta. E aqui nessa rúcula a gente pode ver os ovinhos. E o que é uma praga? Existem pragas vegetais e pragas animais, e a primeira frente de ataque é contra as ervas daninhas dos canteiros, e para isso a ação é mondar, que é o ato de arrancá-las com as mãos, limpando assim os canteiros. Vamos lá. Tirar as mondas precisa ser com as mãos, para não danificar a verdura que está plantada no canteiro. Aqui é quiabo. Vai dar mais força para a verdura ficar mais bonita. E os insetos pragas? São todos aqueles que trazem prejuízos às nossas plantas, seja pelo consumo direto ou pela transmissão de doenças. A classe inseto é altamente adaptável e muito prolífera, dificultando a produção de qualquer tipo de planta. E qualquer inseto da horta traz problemas? Não, pois existem aqueles que chamamos de inseto amigo, pois nos ajudam a combater os insetos pragas. Esses insetos são predadores dos insetos pragas, portanto, é muito importante que você os conheça para evitar combatê-los. Afinal, eles não causam nenhum mal às plantas e ainda nos ajudam, afastando os insetos pragas. E quais são esses amiguinhos mais conhecidos? Os mais encontrados por aqui são as joaninhas, louva-a-Deus, aranhas e vespas, que se alimentam de inúmeras espécies de praga. A joaninha, a mais fofa dos amigos, se alimenta de pulgões. E quais são os insetos inimigos? Como disse, existem uma infinidade, porém vamos tratar aqui apenas dos que ocorreram em nossa horta. E o primeiro é a lagarta, que perfuram as folhas das hortaliças para se alimentar. E aqui dá para observar o estrago. Vão comendo as folhas. Essa aqui também, bem detonada. Comeram também as couves. Comeram também as couves. São as lagartas. Comem tudo se deixar. Só que eu não gosto de matar, porque elas vão virar borboletas. Então o que eu faço sempre nas minhas visitas, eu procuro e aí eu retiro a folha e eu devolvo elas para a natureza, longe da minha horta. Se tiver os ovinhos, eu já elimino os ovos. E aqui nessa rúcula a gente pode ver os ovinhos. Quando tem os ovinhos é só ir lá e destruir, né? É o que eu vou fazer.
tirei os ovinhos delas, porque senão daqui a pouco elas vão acabar com a minha rúcula. Ah, olha aqui, ó, tem mais lagarta aqui, ó. Vamos tirar essa folha também. Retirada as folhas, vamos levar nossa amiguinha aí para um lugar seguro para ela virar borboleta. Aqui tem um lugar assim, bastante mato, e ainda vou deixar umas folhinhas de rúcula para ela. Boa sorte. Que vire uma bonita borboleta. Outra lagarta, conhecida como broca, perfura e penetra em frutos como tomate, berinjela e abobrinha. E quando isso acontece, fica bem difícil de controlar e os frutos atacados normalmente ficam inutilizados. As vaquinhas, pequenos besouros que atacam as folhas perfurando-as e cujas larvas atacam as raízes das hortaliças. As mais comuns em hortas apresentam coloração verde-amarela, por isso são chamadas de vaquinhas patriotas, fáceis de serem reconhecidas. Formigas que cortam as folhas das hortaliças e carregam esses pedaços para o formigueiro. Pulgões, que são pequenos insetos que se alimentam sugando a seiva das plantas. São capazes de se multiplicar com bastante rapidez. Os pulgões secretam substâncias açucaradas que atraem formigas e favorecem o desenvolvimento de fungos que cobrem a superfície das plantas, dificultando a respiração e a fotossíntese do vegetal, podendo levá-lo à morte. Percevejos, que também são insetos sugadores, como exalam mau cheiro, são conhecidos também como marias fedidas e são bem populares. Veja na descrição do vídeo outras pragas e formas de combatê-las. E quais foram as soluções naturais que encontramos? A primeira solução foi com as plantas repelentes, que são boas opções naturais, como a citronela e a hortelã, que afastam alguns tipos de pragas da plantação. Outra praga que tem em hortas são as formigas. E aí o controle natural é plantar hortelã próximo às verduras, porque espanta as formigas. Então eu tenho um pouquinho de hortelã desse lado. E aqui desse lado. Eu percebi que essa parte da horta tem mais formigas. Apareceram algumas formigas. E aí eu tô plantando aqui para ver se dá certo. E caso os teimosos persistam, uma forma de combatê-los é pulverizando soluções naturais. Aqui tentamos algumas soluções encontradas na internet, como vinagre ou detergente neutro, mas não tivemos muito sucesso. Então partimos para o inseticida natural, e 2 deles têm nos ajudado bastante. O chá de hortelã, que basta ferver umas folhas com água, esperar esfriar e pulverizar sobre as plantas da horta, que ajudará a protegê-las contra as famigeradas formigas. O caldo de fumo, cuja receita é deixar as folhas de fumo secarem, amassá-las e misturar com água. E também deve ser pulverizada e protege principalmente contra as vaquinhas. Aqui a gente tem um pé de fumo. É uma planta que ela é usada para controle biológico de pulgões. Aí você pega as folhas secas ou tira as folhas verdes e deixa secar. E aí esse daqui fica de molho na água por uma semana. E depois pode ser usado borrifando em cima dos pulgões. Aqui está as folhas de fumo. Ela vai liberar aí uma substância, aí um odor assim não muito agradável. Depois é só coar e colocar no borrifador. Receitinha de hoje, vamos ter chuchu em conserva. E aqui a gente tem um filhotinho de chuchu. A gente vai fazer uma deliciosa conserva dele. Vamos ver outro aqui. Vamos outro aqui. Então, vamos lá para a cozinha? Aqui nós temos um chuchu adulto. Podemos fazer em várias receitas, salgadas e até doce de chuchu. Como a nossa horta deu muito chuchu, aproveitamos para fazer conserva de chuchu. Então nós vamos precisar aqui para essa receita os chuchuzinhos. Aqui temos média meio quilo. Para a nossa receita da conserva de chuchu, nós vamos precisar de mais ou menos meio quilo de chuchus pequenininhos, 2 folhas aí de alecrim, 2 galhos de alecrim. Aqui nós temos uma folha aqui de um galinho de orégano, também eu separei outro aqui, pimenta dedo de moça, e aqui grãos de mostarda, 1/4 do copo de vinagre branco, 1 colher de sobremesa rasa de sal, 1 colher de café de açúcar.
uma panela. No caso aqui é a minha panela de ferro. Eu vou colocar nessa panela, porque nós vamos fazer 2 vidros. Então, a quantidade que nós vamos usar nos vidros. Então, vou usar colocar 2 vidros desse de água. Tem 2 medidas do vidro de água. Vou colocar o sal, o açúcar e vou colocar os chuchus. Eu percebi que essa panela ia ficar pequena, então eu vou trocar de panela, passar os chuchus pra cá. Os chuchus estão acomodados, e aí eu vou colocar junto o alho também. Vou colocar o vinagre. Feito isso, vou colocar para ferver por 10 minutos. 10 minutos se passaram da fervura. Já dá para perceber que o chuchu ficou já um pouquinho macio, não precisa ficar muito, porque ele vai ficar curtindo isso no vidro e depois ele dá uma amolecida. Aí desligar, esperar esfriar um pouco e aí ele vai pro vidro. Aqui esterilizando os vidros para depois ser colocado aí os chuchus. Hora de montar os vidros. Então aqui já estão os vidros esterilizados. Vamos começar com os chuchus. Coloca mais ou menos a metade. Aí depois já coloca a pimenta, acomoda ela no canto. A folha de louro. Aí a gente tem aqui o alecrim, ele tá grandinho, vamos tirar um pedaço. No outro canto alecrim. E o orégano, a folhinha de orégano também no cantinho. E aí vai terminar de completar com o chuchu. E aí vai misturando com o alho também, porque fica o alho. O alho também fica uma delícia. Essa pimenta tira um cabelo. E a cebola também. Esqueci de colocar a cebola nesse. A cebola também vai. Eu volto ali, tiro um pouco aqui e volto e coloco a cebola. Já vai sobrar um pouquinho aqui de chuchu, aí coloque no seu potinho. Volto aqui para colocar a cebola. Agora com o vidro quase cheio, nós vamos colocar a água da fervura. Vou colocar aqui as sementes de mostarda e completar com o chuchu que tá aqui na panela, certinho. E aí está. Aqui tá faltando um pouquinho de água para completar o vidro. Aí eu vou completar com água mesmo, sem nenhum tempero, que vai misturar depois tudo aí. Dá uma apertadinha para ficar tudo submerso. Aí nós temos aí 2 vidros. Tem que esperar 15 dias para começar a comer. Espera esfriar mais um pouco. A hora que estiver bem frio, ele vai à geladeira. E aí vai aguardar aí um período de 15 dias para ficar bem curtido. E aí nós temos nossa conserva de mini chuchu. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Comente aí e deixe seu joinha. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já e dê uma força pro nosso canal. Então, vamos lá, depois da gente ver como é que fica. Forte abraço, Chacarativa. Tchau! Ela fica engraçada que ela amadurece também, você viu? De verde ela passa a ser madura lá, né? Ajuda aqui, amor. Ai, ajuda. Ajuda aqui, cara. Ajuda aqui, pô. Dá uma limpada em cima da grama, né, por favor? Ai, passa a mão aqui no pé rápido, não consigo passar. Lava mãe batia. Essa lava pé mesmo, hein, cara.